Oi, gente, boa noite. Eu sou Alex Alves, sou nutricionista, né? Estamos no ar com o nosso circuito de lives de Nutri para Nutri. Sejam bem-vindos, todos vocês. Mas, Alex, o que é Nutri, né? O que é a palavra Nutri? Nutri vem de nutrição, vem de nutricionista, né? Então, eu convidei alguns amigos, alguns colegas da área para a gente trazer temas interessantes para que todos acompanhem, né? Nessa live bacana. E eu queria agradecer a todos pelo engajamento, pela divulgação dessa live, agradecer de coração a todos os colegas que incentivaram, que deram um super apoio. Obrigado de coração. Então, esse projeto, né, eu tive uma ideia de chamar esses colegas. Então, assim, tem vários outros colegas que a gente também vai chamar. Esse projeto, ele vai seguir também, né? Ele vai ter uma segunda, uma terceira temporada, né? Então, é só o início de outros que vão vir, né? Então, quero mandar aqui um beijo especial para Edileuza, para Thay, para Luciana, para Xande Musti, Nando, Bittercu. Um abraço, um beijo para todos que estão agora conectados, né? Obrigado, obrigado. E hoje teremos uma convidada especial, né? A gente vai falar com Gabriela Mustafa. Ela que é nutricionista, pós-graduanda em nutrição materno-infantil e com um tema super interessante, né? Que muita gente não sabe, né? Muita gente se perguntou, Alex, o que é isso, tal? Mas hoje ela vai explicar tudo para vocês, né? Vai deixar tudo esquematizado e vamos falar sobre alimentação inclusiva. Já parou para pensar você ir numa festa e não poder comer nada? Como assim, Alex? Pois é. Gabriela vai explicar tudo pra gente daqui a pouco. Você já está online, Gabi? Deixa eu ver aqui se ela está online. Manda uma mensagem aí para eu te chamar agora. Vamos ver. Um beijo para Massinha, para Dani, para Cláudia. Um abraço para todos aí que estão conectados. Jacira, um beijo. Todos vocês. Maria. Vamos ver aqui com Gabriela. Eu espero só seu retorno, Gabi, para a gente começar. Maísa Barreto também está aí ligada. Obrigado, gente, todos que estão aí conectados. Esse projeto aí. Pronto. Mande agora um pouco. E também agradecer a todos que vão estar participando, né? Toda a galera aí, a Fernando, Letícia, Tainara, todos os colegas aí top que vão estar comigo nessas semanas. Gabi, mande para mim um convite. Isso. Pronto. Vamos lá, lá já tá entrando, gente. Tabata, um beijo. Tá entrando também. Vamos lá. Opa, aí agora. Bom, gente, essa daí é Gabriela Tafa, uma colega minha da faculdade, uma pessoa super antenada, muito inteligente, muito dedicada. E queria que você falasse um pouquinho de você, Gabi. As pessoas que estão assistindo. Seu áudio está cortando um pouco. Eu espero que as outras pessoas estejam conseguindo te ouvir melhor do que eu. Mas deixa eu dar boa noite, que eu já entrei reclamando, né, da conexão. Boa noite a todos que estão dando esse centavo de moral para a gente, né, assistindo a gente hoje. Agradecer pelo convite, a primeira pessoa a participar do seu projeto, uma responsabilidade muito grande. Você já me apresentou, né? Já falou que eu sou pós-graduanda em nutrição materno-infantil, mas apesar de parecer, o nosso assunto vai além das crianças e das gestantes. O Fernando disse que ainda está cortando um pouco. O meu Deixa eu ver áudio, se mais alguém fala. o meu áudio que está cortando, ou o seu? Ou dela? Eu te ouço cortando.
Se alguém puder comentar para a gente, se vocês estão ouvindo direitinho, a gente agradece. Pronto. Vamos lá então, Gabi. Vamos falar um pouco sobre alimentação inclusiva. O que seria isso? Bom, a alimentação inclusiva, você já deu ali uma introduçãozinha, né? Deu um spoilerzinho. A alimentação inclusiva, ela trata de um conjunto de ações que levam as pessoas a se sentirem inclusas em diversas situações. Existem muitas categorias de restrições alimentares, sejam elas por escolha ou por consequências de problemas de saúde. E essas pessoas geralmente não se sentem tão incluídas em restaurantes ou em festas, porque normalmente as alimentações elas não são planejadas para este público. E a inclusão alimentar, ela trata justamente de tentar fazer com que essas pessoas se sintam incluídas. São preparações livres de restrições, digamos assim. Então, falar. O pessoal está dizendo que o seu áudio está baixo ainda. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. É porque eu estou um pouco mais distante do celular, né? Vamos lá. Também... Talvez melhore agora. Melhorou agora, gente? Está ouvindo bem? Eu estou te ouvindo melhor, então talvez eles estejam também. Então, assim, Gabi, um público, né, que está meio escuro, assim, é um público que as pessoas não conseguem enxergar, né, porque é uma porcentagem pequena da população, mas que necessita de uma inclusão, assim como fala o próprio tema, né? Então, todos precisam estar incluídos, né, nesse aspecto. Então, ainda acontece da gente chegar em um restaurante, em uma festa, né? E aquela pessoa ficar incapacitada de poder se alimentar, né? Então, isso é algo desagradável, de certa forma. É exatamente isso. Eu comentei no dia que eu convidei, né, o pessoal, que eu postei uns stories convidando, que era para convidar aqueles amigos que furam um rolê por não ter opção do que comer nos lugares. São pessoas que a gente pode até achar que é pouco, mas é mais do que parece. Todo mundo tem algum amigo que tem alguma alergia alimentar e que nem comenta porque tem vergonha de falar. É comum. E tem outras pessoas que estão inclusas além dos alérgicos e que a gente acaba não percebendo. Como, por exemplo, o coleguinha que é vegano, o coleguinha que é vegetariano. São pessoas que têm uma restrição alimentar opcional, mas que deve ser respeitado. A gente vive num momento em que se fala tanto sobre empatia, sobre diversos assuntos, e a gente acaba deixando para trás o lado nutricional da história. Tem que falar, Gabi, que algumas pessoas olham isso como frescura, né? Como que a pessoa, Sim. né, às vezes não é aceita, as pessoas enxergam isso de uma forma distorcida, né? Então isso acaba não sendo legal, às vezes por uma falta de informação, então tem esse pensamento, infelizmente. Isso. E para ser empático, para cobrar empatia, é necessário estudar um pouquinho. E são informações que a gente consegue muito fácil, porque hoje tudo está na internet. Então você consegue descobrir sobre muitas coisas. Maiara aqui colocou, que eu a conheço, tenho o prazer de conhecê-la, colocou sobre a lactose e o glúten e a doença autoimune, que são são pessoas que têm restrições alimentares importantes, significativas. A gente estava conversando agora há pouco e você me falou sobre uma pergunta que foi feita sobre o glúten, por exemplo, quem tem intolerância a glúten. A gente não leva muito em consideração, mas a pessoa, às vezes, que foi o que Mayara comentou ali, acaba se sabotando porque ela tem vergonha de dizer a você que ela não vai comer absolutamente nada na sua festa, porque se ela comer, ela vai passar mal no final. Hoje eu pergunto a Luana Ribeiro, ela pergunta quais as consequências para o consumo de bicho para um celíaco. Os problemas do consumo de glúten por celíacos. O áudio cortou um pouquinho, mas eu sei que a pergunta é essa aí. O consumo de glúten por celíacos, ele pode vir de um sintoma muito simples, da pessoa ter, por exemplo, um sintoma gastrointestinal, ter azia,
enjoo, náusea, diarreia. Gente, eu tô recebendo declaração de amor aqui, tá vendo? Minha filha prestigiando a gente. Enfim, vamos voltar, não me desconcentra na luz. De ter sintomas simples, como esse, diarreia, que pode não ser tão simples, porque a gente fala simples, mas para quem está sentindo não é simples, até complicações maiores, quando na criança, por exemplo, o consumo de glúten por um celíaco pode afetar diretamente o processo de crescimento, pode haver perda óssea. Então, são coisas que são significativas que a gente precisa ter atenção, precisa ter aquele carinho. A gente precisa, no momento que vai organizar uma festa, por exemplo, pensar se todos os meus convidados, porque eu presumo que se você convida uma pessoa para uma festa na sua casa, você a conhece e você gosta dela, que ninguém leva para casa quem não gosta. Então, cabe a você perguntar. Hoje tudo se faz grupo no WhatsApp, né? Faz o grupo para montar a festa. Pergunta ali no grupo. Gente, alguém tem alguma restrição? Alguém não pode comer alguma coisa? Porque, por exemplo, a gente tem restrições por questões religiosas. A gente tem algumas religiões aí, as religiões de matriz africana, por exemplo, dependendo de qual santo, eu não sei falar muito bem sobre isso, a pessoa ela tem uma restrição, ela não pode comer determinada coisa. Então, eu acho que cabe ter esse pouquinho de atenção. Não é deixar de fazer, é dar uma nova opção. Por exemplo, no churrasco, a gente vai levar um amiguinho vegano e a gente pode dar outra opção. Os veganos, eles comem vegetais e verduras assadas ali na churrasqueira e sai, inclusive, mais barato do que a carne. Porque carne é caro. Então, são pequenas atenções que podem ser dadas, entendeu? E além da gente, né, de ser a gente prestar atenção nas nossas festas residenciais, a gente tem que voltar, falo, inclusive, tem vários nutricionistas, colegas assistindo a gente, então, enquanto nutricionistas da unidade de alimentação e nutrição, a gente precisa ter essa atenção, porque vai ter algum funcionário na empresa que vai ter uma restrição. E aí a gente monta o cardápio ali da semana e às vezes deixa de colocar uma opção. E aí aquela pessoa, por exemplo, que não come carne, ela fica sem uma opção ali na proteína. Então a gente precisa estar com os olhos voltados, com mais atenção, com mais carinho para as pessoas que têm algum tipo de restrição. E é necessário cobrar isso. Como é que eu posso aplicar isso, Gabi? É mais simples do que parece. É mais simples do que parece. Não tem nenhuma fórmula mágica. Eu diria que a fórmula é realmente ser empático e carinhoso. É entender, se colocar no lugar do outro. Porque não por exemplo, uma coisa que vai dar um gasto financeiro muito grande ou uma coisa que vai mudar completamente a sua rotina. Tipo, eu vou fazer uma festa de casamento, vamos dar um exemplo. E eu vou fazer ali o meu buffet, e o meu buffet é voltado completamente para pessoas que são carnistas. E aí eu tenho um colega que é vegano. E aí eu não tenho mais nenhuma opção que não vá alguma coisa de carne. Ou que vá um crustáceo. Ou que vá um amendoim, por exemplo, que são um grupo de alérgenos. Então a gente precisa conhecer o coleguinha, perguntar realmente. A fórmula é essa. É perguntar e ir se adaptando aos pouquinhos. A gente conversou também. Pode falar. Você tinha me dito que teve uma outra pergunta, né? Sobre o põe no rótulo? Sim, põe no rótulo. Também para algumas perguntas. A Janaína Mendes pede para falar um pouco sobre a lei Põe no Rótulo. A lei Põe no Rótulo, ela iniciou com um movimento de mães de alérgicos e de pessoas com restrição, e elas começaram a cobrar essa informação no rótulo. E aí elas foram, de verdade, correr atrás. Elas foram mandar mensagem ali para o artista para pedir ajuda e dizer, olha, pede para pôr no rótulo. Então, elas se movimentaram a ponto de conseguirem a aprovação da lei, que faz com que essas informações de alérgenos estejam no rótulo. Então, além de... Ela fala assim, cadê ele foi? Ela colocou aqui, abriu um buffet de saladas, né? Que é uma opção também, né? É uma opção.
E é uma opção boa e uma opção barata e que atende a todos os públicos. Porque o carnista, ele come vegetal. Então, atende a esse público. Mas o vegetariano, ele não come carne. Então, você tem que botar ali na balança e ponderar o que é viável. Voltando ao Põe na Mesa. Eu anotei o número da resolução, para não falar errado. É a RDC número 26 de 2015. Então, não é uma lei nova, uma conquista nova, só tem 5 anos. E eu acredito que nem todo mundo saiba. Mas é obrigatório você olhar ali no rótulo e está escrito ali embaixo: alérgicos. Pode conter traços de ou contém tal coisa. E aí tem que ter ali informação que contém leite, independente do mamífero. Leite é leite, precisa estar ali. Contém leite. Ou contém castanha, contém amendoim, contém crustáceos. São informações que não são fáceis de ser entendida, né, né? Então, e tem umas que são mascaradas, então você acha que não tem certo ingrediente e ele contém, né? Então isso se torna mais difícil. O Põe na Mesa, ele fala justamente disso, das informações que devem ser contidas e disso no rótulo está visível. É preciso que a pessoa olhe para o rótulo e consiga ver aquela informação facilmente. Tanto que quando você encontra no rótulo, normalmente ele está em letras maiúsculas e em negrito ali, branco, chamativo, porque a pessoa precisa conseguir ver aquela informação. E se você come um produto, compra um produto, o produto não tem ali, você tem uma crise alérgica, por exemplo, cabe processo. Porque a pessoa descumpriu uma lei, a indústria descumpriu a lei. E as pessoas precisam conhecer os seus direitos para ir em busca deles. Então, quem quiser saber mais assim a fundo sobre a história do Põe no Rótulo, eles têm um site que é põenorótulo, sem acento.com.br. E aí você consegue ver o histórico e consegue ver quais são as informações que são obrigatórias de estar ali. Então, se você comprou um produto, teve uma reação e está na dúvida, isso aqui deveria estar no rótulo, você pode ir lá no site e consultar, porque a informação está lá. Vou mandar um abraço e beijo aí para Ana Luz, para Domingas, Gugu, Rani, Marcos, pessoal, todo mundo que está aí online, Gabriel, Jean, todo mundo que está aí online agora, um abraço e beijo para todos. Gabi, alergias e restrições, quais são as principais? Quais são as principais? Minto, para você falar mais um pouco sobre as diferenças delas, né? Que tem a celíaca, tem a... Sim. A gente tem 3, para mim são 4, mas a gente tem listado, desculpa, os 3 principais problemas, que são intolerância à lactose, intolerância ao glúten e o vegetarianismo. São as nossas 3 principais restrições. Mas aí se a gente for listar, tem mais. Porque a gente tem os alérgicos, que é um grupo muito grande e muito variado, né? A variação de alergias é enorme. Tem gente que tem alergia a alimento que comumente não é alérgico. Que é o meu caso, por exemplo, que tenho alergia ao abacaxi, mas o abacaxi não é um principal alérgeno. Então, a gente tem outros grupos, Mayara falou aí dos grupos dos autoimunes. Eu sei que, dependendo da doença autoimune, a gente pode ir retirando alguns alimentos, porque alguns alimentos tendem a potencializar os sintomas de determinada patologia. Então, é necessário ir retirando esses alimentos. A gente tem, por exemplo, os pacientes com Down e os pacientes autistas, que são pacientes que tendem a ter preferências alimentares. Então, se uma família resolve, por exemplo, ir com um autista no restaurante e ali não tem uma opção que ele come, geralmente eles têm preferência por alimentação mais básica, né? Arroz, feijão, macarrão, carne. Eles normalmente comem sempre a mesma coisa e eles têm uma aversão ao novo. Então, a gente precisa pensar nesse público, os autistas principalmente, porque eles tendem a ter uma rotina alimentar. Então, se eles comem um biscoito, por exemplo, o biscoito tem que ter a mesma estampa, a mesma cor, o mesmo sabor.
e eles normalmente inspecionam o alimento para ver se o alimento está ali de acordo com as preferências dele. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. E Pode falar. fale você. Não, fale você que eu sou geminiana, tagarela, senão eu não vou deixar você falar. Falando, Gabi, e eu aqui pensando, as crianças devem sofrer muito, né? Porque, assim, adulto ainda consegue essa diferença, mas a criança, principalmente numa festa, deve ser algo bem complicado. Você tem que levar, né, o seu alimento, assim, quando é feito algum evento, não é pensado nesse público. Então, eu acho que deve ser bem complicado para os pais, para os filhos também, deve ser mais complicado, né? Com certeza, absoluta. Quando a criança, ela desde muito pequena, apresenta determinada alergia ou intolerância, eu acredito que seja mais difícil, porque os pais tendem a levar o alimento, então ela se acostuma e aquela ali é a rotina dela. Mas, Mayara fez uma pergunta que vai acabar entrando aqui nessa resposta, se é as intolerâncias e alergias, se elas podem ser, desculpa, adquiridas ao longo da vida para qualquer tipo de alimento. E a resposta é sim. A pessoa ela pode desenvolver uma alergia que ela não tinha antes ao longo da vida. E pode acontecer ao contrário também. Um alérgico ele pode, no futuro, passar a ter tolerância a determinado alimento e começar a comê-lo sem que tenha problemas significativos. O que acontece com a intolerância, diferente da alergia, é que o alérgico ele pode passar a ter tolerância a determinado alimento, mas isso precisa ser acompanhado por um médico alergologista. Não cabe a nós, nutricionistas, taxar essa tolerância. É um médico alergologista, é necessário ter esse acompanhamento. E a alergia, ela desencadeia sintomas imediatos. Então, por exemplo, eu tenho alergia a abacaxi. Eu como um pedaço de abacaxi, eu como um abacaxi, e eu vou ter reação a esse abacaxi imediatamente. Porque o organismo entende, o meu corpo entende o abacaxi como um agressor. Então, eu vou comer ali e aí eu vou ter os sintomas que geralmente são cutâneos, como coceira, vermelhidão, o nariz pode entupir, as vias aéreas ficam irritadas. E numa alergia mais grave, a pessoa pode ter, por exemplo, um edema de glote, uma parada respiratória e evoluir até o óbito. A alergia é perigosíssima. E aí é que entra aquela questão que você falou lá na frente, da pessoa dizer, é frescura. Não é. Não é frescura, é perigoso. A pessoa precisa realmente ter aquele cuidado. E eu realmente acho que cabe a você, como amigo, como familiar, respeitar e compreender que aquela pessoa tem aquela restrição. Já na intolerância, o que acontece é que os sintomas são diferentes porque o organismo funciona de uma maneira diferente do que na alergia. Na intolerância, o alimento ele não é digerido de maneira adequada, ou por uma deficiência de enzima, ou pela falta total da enzima, que é o que pode acontecer, por exemplo, na intolerância à lactose. E aí a pessoa pode ter sintomas mais simples, como aquela sensação de estufamento, gases, azia, como sintomas muito mais perigosos como diarreia, sangramento intestinal ou outros problemas maiores. Você falou aí, Gabi, e Domingas falou aqui, senti todos esses sintomas. Ela falou anteriormente que ela tem alergia a camarão. Deixa eu ver se eu acho aqui, acho que foi isso, né? Então, você estava falando e ela estava se identificando com tudo que você falava. Gente, novamente, mandar um beijo para todos. É porque fica subindo, né? Eu não posso estar cortando. Mas um beijo aí para Alan, todo mundo que está entrando. Obrigado aí por tudo, gente. Deixa eu ver aqui. A Cláudia Santana, Gabi, ela pede para você diferenciar alergia de intolerância. Foi mais ou menos o que eu falei agora, mas vou explicar mais a fundo. A alergia pode aparecer 1 ou 2 dias depois de ter ingerido o alimento. Pronto, vou. Concinha BN, Dona Conceição, perguntou aqui agora se o sintoma da alergia pode aparecer 1 ou 2 dias depois de ter ingerido o alimento. O sintoma da alergia geralmente é imediato.
Porque o que é que acontece na alergia diferente da intolerância? O organismo entende ali que tem um invasor agindo. Então, ele diz, se tem um invasor, eu preciso agir rápido. Então, é quando começa ali a coceira. Algumas pessoas têm a alergia, a crise alérgica realmente imediata, em menos de minutos, e tem outras pessoas que levam horas. Eu não conheço nenhum caso que leve 1 ou 2 dias para surgir a alergia, a não ser que seja aqueles sintomas que aparecem as placas e tal, e aí eu acho que já não tem mais uma relação tão grande com a alergia alimentar. A alergia alimentar geralmente acontece o sintoma imediatamente. E a intolerância, o organismo não entende o alimento como um vilão, como um agressor. Pelo contrário, o alimento entra normalmente, mas ele não tem enzima para ser digerida. Então, não acontece a digestão de maneira correta daquele alimento. É por isso que o primeiro sintoma é o empachamento, desconforto abdominal, gases, azia, e aí pode evoluir para uma diarreia ou para um sangramento intestinal, alguma coisa mais grave. No caso da intolerância à lactose, eu já percebi que muitas pessoas confundem elas com a alergia à proteína do leite. E aí a gente tem o mesmo alimento desencadeando 2 tipos diferentes de reação. A APLV, que é a alergia à proteína do leite, desencadeia os sintomas alérgicos e, em algumas vezes, também a diarreia. E, enquanto a intolerância à lactose não apresenta sintomas alérgicos, somente os sintomas comuns da intolerância. Deixa eu ver que veio outra pergunta aqui. Para conectar a pergunta aqui, o Davi fala um pouco sobre a intolerância em função da síndrome de Down e Reduzidos de estômago. Sim. O que acontece com... A gente falou sobre síndrome de Dumping, talvez... Vocês estão me ouvindo bem, gente? Que agora eu fiquei total sem áudio. A síndrome de Dumping, a gente tem aí os pacientes que fizeram redução de estômago, né? Fizeram a bariátrica e tem essa síndrome de Dumping após a cirurgia. É mais comum do que parece, apesar de muita gente não saber, mas a síndrome de Dumping, ela acontece depois da cirurgia e gera algumas... É necessário ter algumas restrições, principalmente imediatamente, para não gerar síndrome de Dumping. Mas aí depende de operado para operado e de nutricionista para nutricionista. O paciente bariátrico, ele é muito individual. Ela fala aqui, ó, e quais os alimentos não recomendados para portadores de fibromialgia? Peraí, deixa eu voltar aqui que eu não entendi. Deixa eu ver se eu leio. Para os portadores de fibromialgia. Para os portadores de fibromialgia. Eu vou ficar devendo essa. Preciso estudar sobre fibromialgia. Eu tinha dito a Alex que se eu não soubesse responder, eu não ia enrolar vocês. Então, eu vou ficar devendo, vou estudar, vou buscar artigo, e aí prometo fazer uma publicação, ou voltar aqui numa live rapidinha com a Alex, qualquer dia desse, e aí a gente esclarece sobre fibromialgia, que eu não vou enrolar vocês, né? Tem outra pergunta aqui em cima. A intolerância à lactose, Rafael Souza. A intolerância à lactose ou a outros tipos de alimentos é desenvolvida ou pode ser adquirida com o tempo. Vamos lá. As alergias alimentares, elas precisam de um fator, de maneira geral, de um fator aí genético. Então, o alérgico normalmente tem outras pessoas alérgicas aí na sua linhagem familiar. Ou o pai, a mãe, os avós, os primos, sempre tem outra pessoa na família que também tem uma alergia alimentar, mesmo que não seja o mesmo alimento, ou não tem alergia ao mesmo alimento. E a intolerância à lactose, ela não necessariamente precisa desse fator genético. Pode ser que você seja premiado e seja o único da família a ser intolerante à lactose. O que acontece na intolerância à lactose, por exemplo, que é interessante, é que o intolerante à lactose pode desenvolver uma alergia. E normalmente é uma APLV. Então, ali, ele já é restrito, ele já não consome a lactose por uma questão de alergia. Então, ele para de consumir leite, queijo, requeijão e todas as outras fontes. Então, aí pode acontecer que no futuro ele possa ali, vou pular, vou fingir que eu não tenho intolerância à lactose e vou tomar um iogurte.
E aí pode ser que, além do sintoma da intolerância à lactose, ele venha a ter uma crise alérgica por conta da alergia. Afinal de contas, quando a gente para de consumir, o organismo para de produzir proteção, que é, por exemplo, o caso que acontece nas pessoas que param de consumir açúcar, o organismo diz assim, insulina para quê se não tem açúcar aqui? Resolve que não vai produzir mais, quando a pessoa come, acaba tendo uma reação não desejada. Cadê? Veio mais pergunta? Pergunta, gente. Deixa eu ver aqui. Nós vamos com uma... Acho que... Ó. Maiara mandou aqui que para os pacientes com fibromialgia, o ideal é não consumir alimentos inflamatórios. E ela tem prioridade para falar, porque ela passou boa parte da vida achando que tinha fibromialgia, mas isso dá papo para mais de uma hora. Então, vamos procurar outra coisa aqui, outra pergunta. Teve mais alguma? Eu acho que eu respondi todo mundo. Então, vamos ver o que é que a gente pode adicionar mais aqui um pouquinho. Deixa eu ver, eu anotei umas coisas aqui que eu queria falar. Um fechamento, porque a gente fez uma live mais curta. Então, uma live de meia hora, 30 minutos. Então, a gente vai fazer agora um fechamento, né? Gabi, fica mais alguma coisa para você falar, que você quer acrescentar? Eu vou... Sabe o que eu acho bom para a gente fazer para encerrar? Fazer um resumão. Ótimo. Porque aí a gente fecha com as coisas frescas. Então, vamos lá. O que é alimentação inclusiva? É o ato de você pensar de maneira empática no coleguinha quando for fazer um convite ou quando você estiver trabalhando num restaurante. Então, é o ato de incluir as pessoas com algum tipo de restrição alimentar no seu cardápio ali na sua vivência. Quais são as principais restrições? A gente tem intolerância à lactose, intolerância ao glúten, as alergias e o veganismo e o vegetarianismo. A diferença básica entre alergia alimentar e intolerância alimentar é que na alergia alimentar a gente tem sintomas imediatos, porque o organismo compreende o alimento como um invasor, e na intolerância alimentar a gente tem uma dificuldade na digestão de determinado alimento por uma falta ou deficiência de determinada enzima. O que mais? Como é que a gente faz para ser inclusivo? A gente conhece as pessoas, pensa nas pessoas, pesquisa e se atenta aos rótulos. O que é que eu preciso saber? O que é que precisa estar no rótulo? Vá lá no site www.poenorótulo.com.br. Dá para tirar as dúvidas, mas de maneira geral precisa dizer que contém leite, contém glúten, se contém alérgenos como castanhas, amendoins e crustáceos. Precisa ter, mesmo que seja um traço. É importante falar sobre a intolerância ao glúten. A pessoa que tem intolerância a glúten e mora com pessoas que não têm, é importante ali ter os seus materiais de preparação separado dos demais. Então, se eu tenho intolerância a glúten, meu marido não tem, e eu vou fazer um pão, o meu pão não pode ser feito no mesmo recipiente que foi a farinha, porque aí tem traços de glúten e pode desencadear uma crise, mesmo que a gente não... eu não consumi glúten, de onde é que está vindo a crise? Às vezes é uma contaminação cruzada e a gente nem percebeu. Deixa eu ver aqui. Veio mais pergunta, tá vendo? Quais seriam os alimentos inflamatórios para não serem consumidos? Carol, a gente vai falar sobre alimentos inflamatórios e fibromialgia em uma outra live. Tá prometido aqui. Faremos uma outra live, aí a gente faz ao contrário. Eu convido a Alex. E aí a Alex vai falar de alimento inflamatório e fibromialgia. A gente discute isso aqui em uma outra live. Umas pessoas agradecendo e dizendo que gostaram da live. A gente agradece muito, um bocado, que estava todo mundo nervoso antes de começar. O que mais que tem aqui para a gente ver? Aqui um final de... Tá cortando bastante. A gente precisa dar um jeito nessa... Gabi, você sabe dizer se existe algum tipo de catálogo em um local específico para a busca de todos os grupos? Catálogo, seria interessantíssimo se tivesse um catálogo, mas sabe aquele meme que roda na internet e diz assim, você que lute, é o que o alérgico e o intolerante normalmente precisa fazer. A gente que lute, a gente tem que buscar, porque o alérgico, ele sabe qual é o tipo de alergia que ele tem, então você acaba, por si só, catalogando determinados alimentos que não devem ser consumidos. Mas o máximo que a gente consegue é essa informação no rótulo. E aí precisa estar legível. Se vocês não se sentirem confortáveis com aquele rótulo, liga e reclama.
Liga pro Procon e diz assim, ó, a lei do põe do rótulo não tá funcionando com tal marca, não, que eu li isso aqui, comi, passei mal, e nem vi que tinha leite, porque a letra tá minúscula, e eu, assim como minha nutricionista, tentei fingir que estava enxergando alguma coisa sem óculos, mas não enxerguei. Então, o que cabe a gente é a gente mesmo procurar fazer a lista, cobrar do nutricionista, que o nutricionista tem que saber também. Chega lá no consultório e diz assim, Nutri, eu tenho alergia a tal coisa. Quando seu plano alimentar for, você diz assim, Nutri, por favor, faz uma lista do que é que eu não posso consumir, que aí o Nutri manda. Mas algumas coisas cabem realmente à nossa atenção. Gente, então, quero agradecer de coração. A Gabriela é uma menina fantástica, ela é muito inteligente, ela fala um pouquinho assim, mas ela é muito inteligente. Ela é realmente diferenciada. Tanto que eu já tive também, né? Mas ela foi uma pessoa que eu queria que abrisse essa live pela segurança que ela traz, pela sinceridade dela. Então, eu queria também, Gabi, deixar esse espaço para você falar, né, sobre o seu trabalho, com quem quiser saber mais, quem quiser te procurar para um atendimento, fique à vontade. O povo que está aqui na live, uma parte já me conhece, eu já vi até que tem paciente meu aqui, mas neste período de quarentena estamos atendendo EAD, mais ou menos assim. O conselho nos liberou, né, nos deu essa pequena regalia de atender à distância. Não é o meu favorito, eu gosto de ver as pessoas olho no olho, tete a tete, medir vocês, beliscar, apertar, mas como não pode, a gente vai se virando da maneira que vai dando. Então, momentaneamente, eu estou atendendo por videochamada ou por teleconsulta, e aí, para agendar, vocês vão lá no meu Instagram e tem um linkzinho na bio. Vocês clicam e vão direto para o meu WhatsApp ou falam comigo por direct no Instagram, que eu vou responder também. E quando essa loucura toda acabar, que eu espero que acabe logo, eu faço os meus atendimentos na Clínica Rede Cognição, que fica no Costa Azul, no edifício Elite Empresarial, lá no 11º andar. Então, fica para esse momento. A gente tem aqui Dona Letícia dizendo para vocês mandarem as perguntas sobre rotulagem, porque vai ter live sobre rotulagem, né? Então, vocês vão encher, enchem a Letícia de pergunta, manda um bocado assim para Alex e para Letícia, um monte que eu vou mandar também. E aí eles respondem você na próxima live, porque senão eu vou ficar aqui falando e vou dar a resposta da live do coleguinha e eu não posso falar isso. Não posso fazer isso. Muito grato por você ter aceito esse convite. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Você é fantástico. Então, assim, a gente traz uma profissional excelente aí para que todos conheçam. E semana que vem teremos a doutora Tainara Moreira com o tema modulação intestinal e imunidade. Então, quem tiver perguntas sobre esse tema também, manda para mim via direct, que ela está passando para ela na próxima quinta-feira, às 7 horas da noite. Quero agradecer a todos pelo carinho, agradecer mesmo por ter comparecido aqui na live. Vai não está falando direto, né, de tudo, mas todos que entraram, participaram, muito obrigado, de coração mesmo. É muito bom, foi muito a participação de todos. Jade está agora lá, o Xande Múcio, Gabriel também que esteve lá. Então, todos que compareceram, obrigado, de coração. Muito mais que vem, estaremos aqui. Uma live curta, de 1 hora. Então, assim, a gente faz algo entre meia hora, já até passou um pouquinho, né? 40 minutos, porque foi um assunto interessante, então acabou estendendo vários assuntos. Mas obrigado de coração. E semana que vem estaremos de volta. Gabi, um beijo. Alex, tente colocar, tente salvar a live, ver se você consegue fazer isso. Eu não faço ideia de como faz, que eu não sou a pessoa mais tecnológica do mundo, mas tente fazer. Pronto, vou falar com o Nego. E aí eu quero aproveitar também para agradecer, assim como você, a todo mundo que prestigiou a gente. Agradecer ao convite. Pedir a vocês que na quinta-feira que vem, às 19 horas, voltem até o Instagram de Alex e vão assistir a live dele com Tainara, que também é uma nutricionista super competente. O assunto também é interessantíssimo.
Isso. Então, assim, gente, Viu? Obrigada. e também assim, é um projeto inicial, né? Que, como eu falei no começo, eu tive essa ideia, mas eu tive pessoas que abraçaram essa ideia, a Dani que ajudou bastante mesmo, todos os outros, Gabriela, Letícia, Fernando, Tainara, né? Então, assim, eu quero que isso prossiga, né? Eu quero que outras pessoas assumam essa frente também. Eu quero que outros colegas que estão aí, que estiveram presentes, que participem também. Então, assim, é uma forma da gente fortalecer a nossa profissão, da gente trazer os colegas da mídia também, né? Então, assim, é algo simples. O começo é meio nervoso, né? Depois a gente vai se acostumando. Então, depois isso flui naturalmente. Então, eu quero que outros colegas também participem. Então, a gente vai estar convidando outras pessoas também e vai prosseguir, né? É um projeto que começa hoje, mas que já tem temporadas pela frente garantida. Então, gente, obrigado de coração mesmo a todos, todos mesmo que tiveram presente. E semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, estaremos aqui online novamente, viu? Um beijão e fiquem com Deus. Beijo, gente. Tchau. Eita! Tem certeza que encerrar